Vamos começar em Santa Clara, Califórnia. A gente está em 1977. Certo. E, para você ter uma ideia, a cidade, naquela época, ainda tinha aquele ar de interior, sabe? Um lugar onde as pessoas meio que se conheciam. Uhum. Um ambiente de comunidade. Exato. E é no meio dessa tranquilidade toda que, na manhã de 10 de setembro, tudo muda. O corpo de Mary Quigley, uma estudante de 17 anos, é encontrado num beco. Nossa! O choque na cidade é gigantesco. Mas, de alguma forma, o caso esfria. Vira uma daquelas pastas amareladas num arquivo de delegacia. Um caso arquivado. Exatamente. E essa história ficou em silêncio por 42 anos. A nossa análise hoje é sobre isso. Sobre como a ciência e a persistência de um detetive trouxeram uma resposta de um jeito que ninguém, em 1977, podia sequer imaginar. E é importante dizer que o que a gente tem nas fontes não é só a crônica de um crime, né? É muito mais. É a história de 4 décadas de luto de uma família, uma revolução na ciência e uma mudança social bem profunda. É isso. O nosso objetivo aqui é, claro, entender como esse quebra-cabeça foi montado, mas, principalmente, mergulhar no impacto gigantesco que a solução desse caso teve. Como uma única investigação pode redefinir o que a gente entende por justiça. Vamos então para o começo de tudo, a cena do crime. As fontes descrevem de uma forma muito vívida. A Mary foi encontrada atrás de um centro comercial, com marcas de estrangulamento e, o que é mais triste, com ferimentos que mostravam que ela lutou muito pela vida. Ferimentos de defesa. Exato. A polícia coletou as evidências, inclusive amostras de DNA. Mas a gente está em 1977. O que significava coletar DNA naquela época? Na prática, quase nada. A mentalidade era tipo, vamos guardar isso aqui, vai que um dia serve para alguma coisa. Uma aposta no futuro, então. Totalmente. Eles coletavam o material, mas a capacidade de análise era, poxa, quase nula. Não existia tecnologia para criar um perfil genético como a gente conhece hoje. A investigação inicial, então, seguiu o roteiro da época, né? Interrogatórios, retrato falado. Isso, fizeram um retrato falado que não levou a lugar nenhum, interrogaram um monte de gente, mas sem uma prova concreta, o caso simplesmente parou. Em 1980, ele foi oficialmente arquivado como não resolvido. Mas por que esfriou tão rápido assim? Era só a falta de tecnologia? Eu fico pensando, uma cidade pequena, um crime tão brutal, a pressão devia ser enorme. Tinha algo mais? Sim. As fontes apontam não só para as limitações da ciência, mas para uma cultura de investigação diferente. Um homicídio sem testemunha ou sem confissão era basicamente um beco sem saída. Entendi. E a cidade, como você falou, despreparada para lidar com essa violência. Mas o que é fascinante e que vira o coração da história é o contraste. De um lado, o esquecimento da instituição. O caso virando uma caixa numa prateleira? Exato. E do outro, a memória incansável da família, especialmente da mãe de Mary. As fontes contam que por décadas ela ia à delegacia, todo ano, com a mesma pergunta. Alguma novidade sobre a minha filha? Exatamente essa. Ela se recusou a deixar a memória da filha virar só mais um arquivo empoeirado. E essa recusa dela foi o que manteve a história viva. Não era só sobre arquivos, era sobre a promessa de uma mãe. E essa promessa começa finalmente a ser cumprida em 2005. É aí que a história dá uma virada de cinema, né? Total. Um detetive novo na unidade de casos arquivados, Michael Reis, decide revisar os arquivos mais antigos. E ele se depara com a caixa do caso Quigley. E o que chamou a atenção dele, segundo as fontes, foi o quão meticulosa a investigação original tinha sido. Apesar das limitações. Os policiais de 77 guardaram tudo de forma impecável. As evidências estavam todas lá, preservadas. Tudo, roupas, fotos, as amostras biológicas. E o Reis olhou para aquilo e pensou, a tecnologia de hoje talvez veja o que eles não podiam ver. E ele envia as amostras para uma nova análise de DNA. E aí vem o primeiro grande avanço. Em 2007, o laboratório liga com uma notícia incrível.
conseguiram extrair um perfil de DNA masculino completo das evidências. Depois de 30 anos. Exato. Eles finalmente tinham o código genético do assassino. É um momento de euforia total, mas que logo vira frustração. Eles pegam esse perfil e inserem no CODES, que é o Banco de Dados Nacional de DNA dos Estados Unidos, né? Certo, que cruza com o DNA de criminosos já condenados. Isso. A esperança era que o assassino de Mary tivesse cometido outro crime e seu DNA estivesse no sistema. Mas não estava. Não estava. Deu negativo. Ou seja, o suspeito não tinha ficha na polícia. Eles tinham a impressão digital genética, a arma do crime, mas não tinham ideia de quem era o dono. Que balde de água fria. Pois é. O caso, que parecia tão perto de ser resolvido, bateu num muro de novo. Então eles têm a prova definitiva, mas ela não serve para nada. O que acontece? O caso volta para a prateleira. Quase. Mas a pergunta muda. Não é mais quem fez isso, e sim como a gente encontra o dono deste DNA. E a resposta para isso só veio mais de 10 anos depois, em 2019. Com a tal da genealogia genética forense. Exatamente. E aqui a gente precisa parar para entender o pulo do gato. É genial. Enquanto o CODES é um banco de dados fechado, só de criminosos, A genealogia usa bancos de dados públicos, aqueles de ancestralidade. isso, onde as pessoas mandam saliva para descobrir as origens, encontrar parentes, os genealogistas pegaram o DNA do assassino e subiram nesses bancos. Eles não procuravam por ele. Procuravam por qualquer parente dele. Qualquer um primo, um tio-avô, qualquer pessoa que compartilhasse uma parte daquele DNA. E encontraram. Encontraram uma correspondência parcial, um primo de segundo grau do suspeito. Nossa. A partir desse primo, eles fizeram uma engenharia reversa. Montaram a árvore genealógica da família, subindo até os bisavós em comum e depois descendo por todos os galhos, eliminando quem não batia com o perfil. Mulheres, gente que não morava na Califórnia em 77. Exato. Um trabalho minucioso. Até que sobrou um único galho. Um único nome. Brian Alan White. É inacreditável. A partir daí, a investigação entra na fase final. Eles têm um nome, um rosto, um endereço. Uma equipe de vigilância começa a seguir esse homem. Um senhor de 62 anos, vivendo uma vida pacata no Oregon, o que as fontes descrevem como um vovô suburbano. E essa normalidade toda é o que mais assusta, né? Ele não parecia um monstro. Era só um vizinho. E a equipe o segue por dias, esperando a oportunidade perfeita. E ela vem do jeito mais banal que existe. O copo de café. O copo de café. Eles o veem entrando numa cafeteria, ele pede uma bebida, senta, lê o jornal e, na saída, joga o copo de papel no lixo. E um detetive disfarçado vai e pega o copo. Imediatamente. Aquela amostra de saliva no copo é enviada com urgência para o laboratório para ser comparada com um DNA de 1977. E o resultado é... Uma correspondência perfeita, 100%, sem dúvida nenhuma. Depois de 42 anos... Depois de 42 anos, o assassino de Mary Quigley tinha um nome. As fontes dizem que, quando a confirmação chegou, o silêncio na sala dos detetives foi absoluto. Não foi uma comemoração. Foi o peso da história caindo sobre eles. E aí eles ligam para a mãe de Mary, imagina essa cena. Depois de 42 anos de visitas à delegacia, de perguntas sem resposta, o telefone dela toca. E segundo os relatos, ela ouve tudo em silêncio e depois só sussurra. Eu sabia que ela voltaria para casa. De alguma forma. De partir o coração. Totalmente. E isso nos leva a outro ponto importante que as fontes trazem. A natureza do mal. Sim. A ideia de que monstros não parecem monstros. O Brian White trabalhou perto de onde a Mary foi morta, saiu da cidade semanas depois e construiu uma vida inteira sem levantar suspeita. A ameaça escondida na rotina, no dia a dia. DNA é forte demais. Dizem que o momento mais poderoso foi quando o promotor leu o relatório da autópsia de Mary em voz alta no tribunal. Detalhando cada ferimento. O silêncio era total. Era a voz da Mary, 44 anos depois, contando a própria história.
O veredito foi rápido, culpado, prisão perpétua. E a mãe dela, no diário, escreveu algo que resume tudo isso de uma forma... Nossa, ela escreveu: a justiça não é uma linha reta. Ela zigue-zagueia pela sua vida, rasgando os lugares silenciosos. Que frase forte. Mostra que não é um final feliz. É uma correção dolorosa de algo que nunca deveria ter acontecido. A justiça chega, mas as cicatrizes... elas ficam. Mas a história não termina com a condenação, né? As fontes falam de um impacto muito maior. Muito maior. A resolução do caso foi um terremoto. A primeira consequência, a criação da Força-Tarefa de Casos Arquivados de Santa Clara. E no emblema deles está a sigla, MQ 1977. Uma homenagem direta. Homenagem. E o caso também forçou o departamento a fazer revisões internas, o que expôs falhas em outras investigações e mudou protocolos. E tem a lição de Mary, que as fontes mencionam. Como um caso de assassinato vira uma ferramenta de educação sobre consentimento. É incrível. A família Quigley, junto com escolas locais, desenvolveu um programa para adolescentes. Eles usam a história da Mary não de forma gráfica, mas para iniciar conversas sobre respeito, limites, consentimento. Transformando a tragédia em prevenção. Exato. O legado dela não é só sobre justiça póstuma, mas sobre proteger a geração atual. Isso é muito poderoso. E esse legado chegou até na política. Em 2029, a Califórnia aprovou a Lei Quigley. O que ela faz? A Lei Quigley é um marco. Ela obriga todos os departamentos de polícia do estado a fazer auditorias forenses em homicídios não resolvidos com mais de 20 anos. Basicamente obriga a polícia a fazer o que o detetive Reyes fez por conta própria. Isso. Garante que outras caixas empoeiradas sejam reabertas. O caso de Mary não só foi resolvido, como criou um sistema para resolver muitos outros. Ryan White morreu na prisão em 2023. Para as fontes, isso trouxe algum tipo de paz para a família? Trouxe um sentimento de finalidade, mas não de satisfação. A irmã da Mary disse numa entrevista que a morte dele não desfazia o dano. O ciclo se fechou, mas a ausência da Mary é eterna. É uma jornada inacreditável, de uma caixa esquecida a um precedente legal. A mãe de Mary faleceu em 2028, aos 92 anos. Ela viveu para ver a justiça ser feita. Ela cumpriu a missão da vida dela. E no diário, ela deixou uma anotação final, que parece resumir tudo. Ela escreveu sobre 2 tipos de silêncio. Aquele que rouga de você, que é o esquecimento, e aquele que devolve algo, que é a lembrança. Ela lutou 42 anos para transformar um no outro. E a história de Mary Quigley mostra isso, que a justiça, às vezes, não é um raio, é um movimento lento, um ato de escuta. A verdade sobre o que aconteceu com ela não sumiu em 1977. Estava lá o tempo todo, numa pequena amostra de DNA, esperando. Esperando pela tecnologia certa. E, mais importante, pela pessoa certa que decidisse ouvir o que aquela evidência tinha a dizer. E essa talvez seja a reflexão final que essas fontes nos deixam. A verdade esteve sempre ali, numa caixa, esperando. O que nos leva a perguntar: quantas outras histórias, quantas outras verdades estão agora mesmo em arquivos por aí, esperando não por uma tecnologia nova, mas simplesmente pela decisão de alguém de abrir a caixa e voltar a escutar?